Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas pílulas vermelhas. Depois de um breve hiato, né? Devido à minha viagem, pelo amor de Deus, né? Às vezes eu fico espantado, às vezes as pessoas só acompanham no YouTube e não sabem o que está acontecendo. Eu tava viajando, eu tava na Rússia, passei 10 dias fora, sei lá. Fui a convite da Universidade de Moscou para dar uma palestra e, e agora estou de volta. E aí eu vou comentar um pouco sobre viagem, sobre, enfim, tudo que aconteceu na Rússia, tudo que eu ouvi. Eu não vou falar trivialidades aqui. Isso aqui não é canal, sabe, de coisas corriqueiras, cotidianas, dia a dia. E por aí vai. Até falei um pouco sobre isso lá no Rubão, né? Preço de coisa. Nossa, por favor, eu não gosto disso, não falo desse tipo de coisa, tá? Eu detesto, nem acompanho também canais que falem desse tipo de assunto. Pra mim, informação eu absorvo de outras maneiras. Mas então eu não vou falar sobre esse assunto, tá? Eu vou falar coisas que sejam politicamente, geopoliticamente pertinentes, ok? Porque na prática é para isso que esse canal aqui é feito, né? Algumas coisas que sejam intelectualmente estimulantes e que não sejam coisas corriqueiras de cotidiano. Primeira questão, o tema que foi abordado nesse congresso de filosofia lá na Universidade de Moscou, tema para o qual eu fui chamado a palestrar, que era o futuro, né? Inevitavelmente, quando a gente fala em futuro ou em refletir sobre o futuro, debater sobre o futuro e assim por diante, ah, é impossível que não haja algumas reflexões sobre a inteligência artificial, sobre tecnologias avançadas, né? Teve algumas ponências lá sobre transhumanismo, né? Ou seja, sobre temáticas de biomedicina, temas que envolvem redes sociais, Big Tech. Então, assim, esses são temas óbvios. É claro que outros participantes realizaram outras abordagens, né? Algumas, por exemplo, de geopolítica pura em relação a configurações possíveis ou prováveis de ordem internacional no futuro, o que é relevante também, né? Teve lá uma fala sobre o papel histórico da Rússia enquanto civilização. Então houve sim uma multiplicidade de abordagens, uma pluralidade de temas que foram abordados nesse congresso de filosofia, mas como eu falei, é inevitável que uma boa parte dos palestrantes lá acabassem se debruçando sobre alguns desses tópicos que sim, são tópicos importantes, são tópicos talvez estejam entre os mais importantes do mundo contemporâneo. Todo mundo se questiona sobre qual será derradeiramente o impacto da inteligência artificial no papel do homem no mundo, ok? E em alguma medida a minha palestra, que eu ainda não postei, eu vou postar talvez amanhã, depois de amanhã, minha palestra foi exatamente sobre isso, a partir de uma perspectiva mais centrada na reflexão, ou mais especificamente nos impactos para a arte, né, e para a relação do homem com a obra de arte. Isso aí foi o enfoque que eu usei. É claro que uma palestra de 10 minutos não dá para você ter um aprofundamento suficiente, você faz uma pincelada mais ou menos introdutória em relação a esses tópicos, mas eu acho que foi uma pincelada boa o suficiente. Eu tive um feedback positivo por parte de acadêmicos que estavam presentes, tá? Mas é um tema fundamental. Nós não sabemos qual vai ser o impacto da inteligência artificial e de algumas outras tecnologias sobre o lugar do homem no mundo e sobre a maneira pela qual o homem compreende a si mesmo, define a si mesmo. Né? A gente tem definido o homem de uma série de maneiras, né? E aí é uma reflexão de antropologia filosófica, evidentemente.
o que tem lugar na minha fala naquela palestra. Mas a gente, por exemplo, definiu já o homem como animal político, né? É, os liberais, né, ou materialistas vão defini-lo como homo econômicos. Tem uma boa definição ahm, utilizada, por exemplo, por um filósofo italiano próximo ao Benedetto Croce, né, que é o Adriano Tilger, que definiu o homem como homo faber, mas se eu não me engano, esse termo para o homem já foi usado por algum outro filósofo, né? Homo faber, né? Um fabricador de utensílios, por assim dizer. O que remete, inclusive, à técnica, né? Técnica que se distingue de tecnologia, tá? Ah, já vi, inclusive, até pertinente para aquilo que eu produzi, para aquilo que eu escrevi, já vi recentemente há alguns anos, né? Uma definição do homem como homo estéticos, né? No sentido de que só o homem tem sensibilidade estética, consegue apreender o mundo esteticamente e assim por diante, né? Com base naquela noção de que existe algo como um sentido estético, né? Um senso estético no homem, como se fosse um órgão, uma propriedade intelectual do homem, ou enfim, algum tipo de elemento constitutivo do homem que estaria voltado especificamente para a apreensão estética do mundo, dos entes e assim por diante. Né? Então, o homem tem se definido dessas várias maneiras, só que a inteligência artificial ela começou a ocupar espaços que outrora eram pensados como típicos, exclusivos do ser humano, e inclusive na contramão, né, ou de uma maneira inesperada, dentro daquela perspectiva marxiana, sobre desenvolvimento das forças produtivas. Né, naquele sentido de que a tecnologia permitirá um desenvolvimento, uma evolução das forças produtivas, num sentido a permitir uma solução final para o problema da escassez, e que isso abriria a possibilidade do ócio para todos. Ócio que seria, ou pelo menos poderia ser, desfrutado por meio da dedicação do homem à filosofia, à arte, enfim, uma série de outras atividades supostamente prazerosas, né? É, cuja fruição se encontra em si mesma, né? E que em tese não são feitas para fins úteis, certo? Mas não é isso que está acontecendo. De fato, existe até alguma substituição do homem pela máquina em atividades laborais, braçais, né, técnicas e assim por diante. Porém, a substituição do homem nesses setores mais refinados, mais elevados, é algo muito mais avançado do que no chão de fábrica, ok? E isso realmente põe em questão o papel do homem no mundo. Mas eu não quero aqui dar uma apresentação da minha palestra, nem mesmo fazer um resumo. Estava colocando aí o tipo de tema que a gente estava debatendo lá em Moscou semana passada. Muitos debates interessantes, muitas palestras interessantes. Conversamos, inclusive, sobre, por exemplo, ficção científica, na medida em que a ficção científica faz parte até de um processo de construção de futurologias possíveis, né? É claro que existe um debate do porquê que existe uma coincidência entre certos enredos ou certos world buildings, né, de ficção científica e coisas que efetivamente acontecem. Existe um debate sobre isso. Existem várias teses. As teses vão daquelas que são mais conspiratórias até outras
que se pretendem um pouco mais realistas. É um debate aberto. Eu acho que esse é um debate, inclusive, interessante, né? Do porquê que a ficção científica, ou a ficção em geral, às vezes consegue captar ou antecipar é, uma série de coisas muito específicas que acontecem, ou que vão acontecer anos ou décadas depois no mundo real. Então a gente debateu sobre isso também. Acompanhamos lá uma série de coisas. E eu só vou concluir aqui em relação a isso, porque o texto da minha. Ah, e o vídeo também tem vídeo. De fato, um camarada gravou o vídeo da minha palestra, então isso também vai ser subido aqui no canal. Mas eu só concluo dizendo que me parece muito importante que algum Estado, nesse caso a Rússia, tenha tomado a iniciativa de propor um debate sobre esses temas, ao invés de embarcar no bonde do entusiasmo tecnológico e do entusiasmo com inteligência artificial, no mínimo chamou intelectuais de todo o mundo para conversar, para debater, para refletir. Alguns com uma perspectiva mais otimista, outros com uma perspectiva mais pessimista, mais crítica, cética, outros com um certo otimismo cauteloso. É como eu vejo, por exemplo, a posição chinesa. É um otimismo, mas não é um otimismo irrestrito, é um otimismo prudente, por assim dizer, um otimismo cauteloso. Os russos, isso não nos surpreende, até por conta da sua literatura, no sentido contrário, tem um certo pessimismo, né? Um pessimismo de mente aberta, talvez poderíamos definir, no sentido de que os russos acadêmicos, doutores e por aí vai, expressaram uma visão negativa em relação a esses processos, porém bastante abertos para determinadas possibilidades positivas, né? Várias posições se fizeram presentes ali, posições tradicionalistas no sentido guénoniano ou evoliano se fizeram presentes, né? Ou posições tradicionalistas num sentido mais estritamente religioso, né? De uma tentativa de exegese da questão tecnológica a partir, por exemplo, do Islã e assim por diante. Então é muito importante que um Estado faça esse tipo de convocação, que promova esse tipo de debate. Parece que está confirmado para o ano que vem um novo congresso de filosofia. Imagino que com o mesmo tema. Isso vai na contramão daquela propaganda do Peter Thiel, Alex Karp e por aí vai, de que a Rússia e a China estão querendo investir de maneira irrestrita e sem qualquer regulamentação a inteligência artificial para usar como arma contra o Ocidente. Na verdade, isso é uma projeção que o pessoal da Palantir faz em relação aos chineses e aos russos. Na verdade, os chineses e os russos, mais os russos do que os chineses, estão tentando refletir sobre o tema, inclusive para a possibilidade de colocar alguns freios na inteligência artificial. Bem, deixando isso de lado, eu passo imediatamente para uma questão mais política, né? Eu cheguei 2 ou 3 dias depois de um ataque em larga escala feito pelos ucranianos lá na Rússia, alguns desses ataques contra alvos em Moscou. A primeira coisa que eu falo é que as pessoas deveriam saber, mas penso que esquecem, é que Moscou é um estado, tá? É um oblast, é uma província. Não é apenas uma cidade. Então, você me falar que a pessoa perguntar, Machado não estava preocupado? Aconteceu alguma coisa? Estava com medo? Vocês estavam se escondendo em bunker? Pô, não me pergunta isso não, essa pergunta é muito boba. Não, pessoal, não tinha nada disso. Ataque contra a refinaria, não tem refinaria no centro de Moscou, pessoal. Né? Onde é que já se viu refinaria no centro de Moscou? Não tem refinaria no centro de Moscou. Você tem na periferia, né? Inclusive da província, ok? Mas não é ali ao redor do Kremlin, na Praça Vermelha, não é ali que tem esse tipo de infraestrutura, tá? Então não ninguém foi para bunker, não teve sirene, não teve toque de recolher, ninguém tava com medo. Na verdade, como eu fui no verão, tava todo mundo na rua, sabe?
pô, milhares de pessoas nas ruas, se divertindo, tomando sorvete, ouvindo músicos de rua, passeando com um carrinho de bebê, sabe, tirando foto das coisas, né? Eu tive a impressão de que tinha muitos turistas de outras partes da Rússia em Moscou, porque era gente russa, né? Porque eu ouvia o que estavam falando em russo, era gente russa, mas que estava ali em Moscou tirando foto em lugares muito típicos, né? Muito característicos. Então imaginei, são turistas de outras partes de Moscou, então os russos estão turistando, estão viajando, sabe? Vão em balada, em bares, né? Então na rua onde eu tava hospedado, que era bem perto do Kremlin, bem perto da Praça Vermelha, tinha alguns barzinhos e um deles, da sexta pro sábado, teve música ao vivo que tocou até 1 hora da manhã, sabe? Tava cheio lá, um monte de gente ouvindo um som, comendo um hambúrguer, né? Tomando uma cerveja e por aí vai. Normal, verão normal. E eu só vou distinguir pelo fato de que Moscou, de um modo geral, é uma cidade muito limpa, bem organizada, a fachada dos prédios históricos muito bem preservadas, tá? Sem mendigo, sem sujeira na rua, muito seguro, você pode andar de madrugada pela cidade sem qualquer tipo de empecilho, sem qualquer problema. Muita coisa aberta 24 horas também. Então, não, o conflito estava afetando o senso de segurança do russo, o humor do russo. Não nesse sentido. Isso é uma informação importante por causa da propaganda e desrespeito, sim, a questões políticas e geopolíticas. Eu não vi impacto, tá? Eu não vi impacto nos mercados, eu comprei coisas nos mercados, né? Porque eu fiquei uma semana extra lá. É, aluguei, né, um espaço para ficar por lá, comprei coisas no mercado, não fiz compras detalhadas de cada coisinha para poder comparar, né, com compras feitas no Brasil, por aí vai, mas tive a impressão de que pelo menos várias coisas básicas lá, tipo um café, um café, até mesmo um café, tá? Até mesmo um café. E aí fica feio, né? Porque um país produtor de café ter café mais caro para o consumidor do que um país importador de café, vai tomar no cu, seus filhos da puta, seus desgraçados. Vocês destruíram o Brasil, seus merdas, né? Mas eu tive essa impressão de que o café lá estava mais barato do que no Brasil. Leite, por exemplo. Carne não, porque. A não ser carne, óbvio, de cortes de animais típicos, né? Da Federação Russa, castor, urso, sei lá. Mas cortes de carne bovina, por exemplo, evidentemente são bem mais caros do que no Brasil. Mas sei lá, coisas básicas, tipo uma garrafa d'água, uma latinha de refrigerante, um energético. Eu tomo energético todo dia. Tudo isso muito barato, muito mais barato do que no Brasil. Coisa de metade do preço, 1/3 do preço, ok? Outras coisas mesmo preço, tá? Então, zero impacto no mercado, zero impacto ahm, no dia a dia das pessoas. Machado, você confirma que só tinha mulher, jovem, os homens desapareceram todos. Não, você vê sim que tem uma certa disparidade, mas já tinha, pessoal. A Rússia era já um dos países que tinha maior disparidade entre a população masculina e a população feminina. Essa disparidade aumentou, mas era coisa tipo da ordem de, sei lá, o que eu via, tá? 60% a 40%, coisa do tipo. No evento na universidade, por exemplo, tava meio a meio, né? Isso sem falar os convidados. Ó, se a gente estiver falando em alunos, jovens, me parecia meio a meio, parecia a mesma coisa, ok? Andando pela rua, passeando, etc, etc, aí sim que eu digo que eu vi um pouco mais de mulheres do que de homens, mas coisa na ordem de 60% a 40%, 60 e pouquinhos por cento a 38%. Né? O pessoal sabe que tem ali coisa de 600 mil, 700 mil, acho que 600 mil russos dentro do território da Operação Militar Especial, naquilo que era antigamente, antes de 2014, a Ucrânia. Você também tem ali 200 mil, 300 mil, se eu não me engano, homens mobilizados perto das fronteiras,
tá? Das fronteiras ocidentais, ok? Então, sim, também não é por conta de mortes em massa, coisa do tipo. Né? Não existe essa percepção, não tem 1 bilhão de pessoas de luto, etc, etc. Porque sim, uma parte da população, como voluntário, né, está mobilizada e está ou na operação militar especial ou dentro da Federação Russa, mas nas fronteiras, né, para cuidar das fronteiras. Até porque a Rússia se preocupa desde que começou a operação especial militar com a possibilidade de que fosse aberto uma segunda frente. E essa possibilidade teve momentos em que ela diminuiu bastante, em outros momentos ela aumentou significativamente. Então falou-se muito sobre a possibilidade da abertura de uma frente no Cáucaso, por parte, por exemplo, dos georgianos inicialmente, mas aí o governo georgiano passou por uma transformação bastante positiva. Outras pessoas até chegaram a especular na possibilidade da abertura de uma frente armênia, né? Alguns falam numa frente báltica, uma frente polonesa e assim por diante. Hoje eu acho já que uma intensificação do conflito a ponto de envolver outros países europeus vai passar mais por uma lógica de zona cinzenta do que propriamente de mobilização de tropas, invasão e por aí vai. Zona cinzenta no seguinte sentido: ataques dotados de plausible deniability dos dois lados. Em algum momento, algum país da OTAN vai usar, seja drones ou míssil, vai tentar transferir a responsabilidade para a Ucrânia, mas vai acontecer de uma maneira que não vai dar para negar. E aí a Rússia vai começar de vez em quando errar o alvo, ok? Atingindo alvos perto da fronteira ucraniana, mas, por exemplo, já dentro da Polônia, ou algo nesse sentido. Então, eu visualizo algo mais ou menos nesse sentido. Ou então, simplesmente, uma entrada em massa de soldados europeus disfarçados de mercenários. E aí a Rússia respondendo a isso com mais agressividade, ok? E é aí, quando a gente fala em mais agressividade, é aí que a gente acaba tendo que passar para uma outra dimensão dessa minha viagem à Rússia, que é o diálogo, a conversa com os russos, né? Russos geralmente, eu não me refiro aqui a pessoas comuns, e às vezes conversar com pessoas comuns é sim bastante interessante, mas não é disso que eu estou falando aqui nesse momento. Eu me refiro, evidentemente, a pessoas bem informadas, pessoas com vínculos com o governo, ou intelectuais, acadêmicos, né? Como eu falei, pessoas com vínculos com o governo, que trabalham em algum braço governamental. Eu me reuni com algumas pessoas. No próprio evento você tinha intelectuais acadêmicos, né? E eu me reuni com outras pessoas que eu já conhecia, né? Conhecia dos meus contatos e que possuem uma série de vínculos. E aí eu posso passar para vocês alguns insights em relação a coisas que perguntam em relação à Rússia e por aí vai. Eu falei até bastante coisa na live do Rubão de ontem à noite. Aqui algumas coisas serão repetitivas, outras eu posso também acabar me lembrando, né, de algo que eu não falei ontem no Rubão. Mas a gente pode caminhar nessa direção. Como o pessoal sabe, eu conversei de novo com o Alexander Dugin pessoalmente. Eu conheço o Dugin já há muitos anos. Eu acho que de correspondência eu conheço o Dugin há uns 17 anos, talvez. Essa foi a quarta vez que eu estive com ele pessoalmente. A quarta vez que eu estive com ele pessoalmente, creio. Quarta ou quinta, mas acho que é quarta. E bem, a gente acabou conversando um pouco sobre outras coisas, né? Sobre o Brasil, e por aí vai, música brasileira, cultura brasileira.
que é um tema favorito do professor Alexander Dugin. Conheci, pude conversar um pouco com a esposa do professor Alexander Dugin, a professora, a acadêmica, né, gabaritadíssima, ok? A senhora Natália Melentieva, né? Muita gente boa. Ela não fala. O Dugin fala português, como vocês sabem. Ela não fala português, mas ela até. Tipo, eu tava falando em português com o Dugin também me respondendo em português. E ela ali, tipo, do lado, prestando atenção. Aí quando a gente terminou de falar, ela falou: não entendi nada, mas eu adoro a língua portuguesa, tá entendendo? É, então, eu acho que os russos gostam de alguns fonemas, né? Alguns zvuk, né? Alguns sons que nós fazemos, tipo sh, né? Pelo menos nós do Rio de Janeiro, isso os russos gostam muito, tá? Eles gostam muito. Então, enfim, mas o Dugin ele comentou, mas aí numa outra conversa que ele teve com uma amiga libanesa, né? Uma camarada libanesa, por exemplo, ele era completamente contra esse memorando de entendimento aí que o Irã está tentando costurar com os Estados Unidos e assim por diante, né? Então a posição dele é contrária. E me parece que a posição de muitos patriotas russos também é contrária a esse memorando de entendimento entre o Irã e os Estados Unidos. Mas isso é só uma pequena questão, porque eu não abordei propriamente essa questão com o Dugin. Porém, vamos colocar de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais geral. Os putinistas, porque eu não falei com opositores, o que eu ia fazer falando com opositores? Mantenho nenhum contato com gente que seja da oposição russa. Por mim, morreriam todos e assim por diante. Né? Me refiro aqui a putinistas ou, pelo menos, patriotas russos, soberanistas russos, pessoas que apoiam a Operação Militar Especial. Eu não vi ninguém falar contra a Operação Militar Especial, tá? Eu não vi ninguém falar contra a Operação Militar Especial. E eu falei com muitas pessoas que, por exemplo, no Congresso de Filosofia, na universidade, gente que não tá ali ligada à política propriamente, não é nem funcionário de Estado. Então, assim, não é como se fosse gente que tivesse alguma obrigação, em tese, de apoiar a Operação Militar Especial. Eu não vi ninguém falar um A contra a Operação Militar Especial. Ah, Machado, não poderiam. Não é bem assim, né, pessoal? A mídia russa tem, sim, gente que, mesmo que sutilmente, se coloca contra a Operação Militar Especial. Mas como assim contra? Contra no sentido de defender negociações de paz imediatamente e a praticamente qualquer custo, ok? Gente que vai estar atacando as tropas, né, falando mal dos soldados russos, ou dizendo que não havia nenhuma limpeza étnica no Donbass, isso aí você não vai encontrar na mídia russa de fato, mas gente que é pacifista, né, sim, você encontra, mas, quer dizer, você encontra ocasionalmente, porém, de fato, não vi ninguém falando nesses termos, não apareceu ninguém, tipo, todo mundo com quem eu interagi em relação a esse tópico tinha uma posição favorável à operação militar especial. E ser favorável à operação militar especial é ser a favor de uma vitória russa. E aí as diferenças que existem são, por exemplo, coisas como: eu estou cansado da situação atual e eu quero que a Rússia vença logo. Por isso eu quero que o governo, o Estado, pegue pesado, destrua Kiev. Então, assim, os caras, a média das pessoas que são a favor da paz, são a favor da paz no seguinte sentido: porra, eu quero que o Putin destrua Kiev, mobilize mais homens, invada por várias direções, bombardeie toda a infraestrutura da Ucrânia e marche até Kiev. Bobear, Zelensky num pendurado. Ok? A média das pessoas que quer a paz pensa assim, né? Paz no sentido de paz com vitória, paz após a vitória.
Então, de fato, esse tipo de sentimento hoje é forte, sim. Qual o sentimento? O sentimento daqueles que consideram que o Estado russo estaria pegando leve na operação militar especial e que aí seria necessário pegar mais pesado. E de fato, de um mês para cá, a Rússia começou a pegar mais pesado na operação militar especial. Gradualmente, levemente mais pesado, também a Rússia não tá, né, tocando terror para cima da Ucrânia, mas começou a pegar mais pesado, sim, e muito provavelmente isso é atendimento a demandas populares, ok? Isso é atendimento a demandas populares. Então, como eu estou falando, muitos russos acham que deveria haver, por exemplo, mais uma mobilização, pelo menos. Houve uma mobilização, se eu não me engano, o que? Final de 2022, início de 2023, ou meados de 2023. Teve alguma coisa nesse sentido, né? Teve uma mobilização. Os russos se questionam, por que não teve mais nenhuma? Será que não seria necessário ter mais uma mobilização, pelo menos? Para aumentar o efetivo de uma maneira mais significativa? O efetivo tanto na Ucrânia como nos arredores? Alguns russos também se questionam, até mesmo em relação a essa tranquilidade civil que eu descrevi. A Rússia está engajada numa luta existencial contra o Ocidente, contra a OTAN, na Ucrânia. Não seria um momento de virar a chave da economia russa para transformá-la numa economia de guerra? Economia de guerra, portanto, uma economia dirigida pelo Estado, não estou falando de expropriação, não estou falando de estatização, mas sim numa maior direção econômica por parte do Estado em relação à economia russa. Voltando ali às forças produtivas na direção daquilo que é fundamental e necessário para a preservação da Rússia enquanto Estado e para a vitória na operação militar especial. Os russos se questionam isso, ou pelo menos os intelectuais russos, né, os acadêmicos russos, os acadêmicos patrióticos, os acadêmicos soberanistas. Então, esse questionamento existe. Né? Por que não há uma nova mobilização? Por que não viram a chave da economia e o Estado assume um papel ali de dirigir uma economia de guerra? Né? Até culturalmente isso talvez fosse interessante para a Federação Russa, porque apesar da operação militar especial ter tido um efeito positivo sobre a moral russa, o materialismo herdado tanto da União Soviética quanto do período liberal dos anos 90 ainda é muito forte, né? Especialmente em Moscou e São Petersburgo. Né? O espírito burguês, o materialismo e assim por diante, tá? Especialmente em mulheres. Então, teria esse efeito também. O pessoal pergunta por que a Rússia não destrói as pontes do Dnieper. Não vai precisar, porra, vai precisar quando? Ano que vem, daqui a 2 anos? Constrói de novo. Né? Improvisa ali para atravessar tropas e blindados e assim por diante. Não me parece que seria uma questão de engenharia muito difícil para os russos destruir as pontes do Dnieper. Um determinado intelectual importante com o qual eu conversei, que possui conexões em determinadas instituições, ministérios e assim por diante, falou que na perspectiva dele, a Rússia deveria simplesmente escolher uma cidade por mês e liquidá-la. Tá entendendo? Recomendar a evacuação, avisar, né? E aí uma cidade por mês destruir até a última pedra, começando por Kiev, na verdade. Começando por Kiev, destruir a Rada, a Praça do Maidan, o Palácio Presidencial, todos os prédios públicos, todos os monumentos, tá? E aí, depois de um mês de destruição de Kiev, escolhe outra cidade grande, né? Então, o ânimo do pessoal vai nesse sentido. E é por isso, inclusive, que vários putinistas ou vários apoiadores da Operação Militar Especial não votarão no Rússia Unida
nas próximas eleições parlamentares. Eles querem votar em partidos mais radicais, sejam os comunistas ou, por exemplo, os liberal-democratas. Liberal-democrata, não se engane com o nome, tá? O Partido Liberal-Democrata Russo é como se fosse o PRONA. Né? O pessoal que, por exemplo, Zhirinovsky era a favor do uso de armas nucleares contra o Ocidente já nos anos 90, tá entendendo? O cara defendia ataque nuclear preventivo, tá ok? Então, assim, então o pessoal quer votar nesse pessoal, querem votar nos comunistas e no pessoal do Partido Liberal Democrata, em alguns outros partidos que estão aparecendo também, partidos soberanistas, ok? Para que isso sirva de mensagem para o próprio Putin e que talvez isso seja utilizado até como uma válvula que permita uma radicalização do Kremlin. Um cara com quem eu conversei que tinha essa posição, inclusive disse que, para ele não duvidava que o fato do Putin segurar um pouco as rédeas da situação envolvia também um ânimo plebiscitário de ver qual que é o ânimo da população. Será que a população quer que pegue mais pesado? Né? Se ela quiser que pegue mais pesado, eles vão votar em partidos radicais. E aí nós vamos pegar mais pesado para atender a população. E aí, inclusive, o Putin poder. Porque vocês têm que. A Rússia não é uma ditadura, pessoal. Né? Existem instituições. Essas instituições são, sim, relativamente independentes umas das outras, têm uma certa autonomia. Não é a bagunça que é o Brasil, né? Em que, porra, uma bosta do IBAMA impede o Ministério de Minas e Energia, impede a Petrobras de investigar petróleo. Não, isso não existe na Federação Russa. Porém, os cabeças, né, de determinados gabinetes, de determinadas instituições, de empresas e por aí vai, às vezes fazem um cabo de guerra com o Kremlin. E muitas vezes o Kremlin, por uma série de motivos, não força a barra para ganhar um cabo de guerra contra outras instituições ou contra grandes empresas importantes, grandes empresas privadas importantes. Tá? Então nem sempre o Kremlin vai às últimas consequências, porque o Kremlin não é autoritário, ok? Ele não vai às últimas consequências na disputa institucional interna para poder se impor e forçar um posicionamento que seria, por exemplo, o posicionamento do Putin pessoalmente, né? Ou né, do Medvedev e de outras figuras, tá? Então, sim, se você tem uma expressão popular através das urnas que vai no sentido do queremos radicalização, Putin aperte o botão, queremos o fim, né, do Zelensky, queremos o fim do regime ucraniano, mobilização total, mobilização econômica, o que, na verdade, é aquilo que você faz quando você vota nos comunistas, nos liberal-democratas, né, num partido pequeno, mas um partido como o Rodina, né? Você está basicamente dizendo isso, né? Mobilização total, economia de guerra, Putin aperte o botão. E aí sim o Kremlin tem como falar, olha, é isso que o povo quer. Portanto, nós vamos não atender 100%, mas vamos endurecer o coração, né? Tal como diz aquela música palestina, né? Endureça seu coração, ó Putin. Então, o camarada, ele falou essa narrativa, né? De que o próprio Kremlin talvez queira esperar as eleições, ouvir a população, para poder tomar determinados rumos. Porque realmente as pesquisas de opinião, né, nas últimas eleições, eu cheguei a comentar lá no Rubão, nas últimas eleições o Rússia Unida pegou 50% dos votos, nessas eleições parece que ele vai pegar uns 35%. Né? 35, 40. Não é uma catástrofe para o Rússia Unida. Lembrando que apesar desse ser o partido governista, o Putin ele é independente, ele não é membro mais do partido Rússia Unida, mas ainda assim representa uma queda. E essa queda é uma mensagem, ok? Então assim, o pessoal pode botar perguntas aí nos comentários. Se tiver perguntas interessantes, eu posso até
responder alguma coisa numa próxima pílula vermelha. Mas eu acho que como um panorama geral da situação interna na Federação Russa, eu acho que isso que eu falei aqui nessa pílula vermelha está bom, né? Então é isso, estamos de volta. E esse foi a Pílula Vermelha, o programa favorito do Goi brasileiro. Eu esqueci de falar isso, né, na abertura do nosso programa. Eu espero que ninguém tenha ficado em greve de fome esse tempo todo, mas se tava, pode aí comer, né? Pode, enfim, se alimentar, não precisa morrer de fome. Então é isso, essa foi a Pílula Vermelha de hoje e até a próxima.